Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos já a conversa do Dr. Albino Maia para falarmos acerca da neuropsiquiatria e da perturbação obsessiva compulsiva. Doutor, muito obrigado por estar presente na PsicoTV e para iniciarmos gostaria de que nos explicasse melhor o que estuda a área da neuropsiquiatria. Pedro, antes de mais, muito obrigado pelo convite e obrigado pela iniciativa. Acho que é importante haver iniciativas deste tipo, principalmente para melhorar a informação do público em geral. E a primeira pergunta que me faz não tem propriamente uma resposta muito clara, porque diferentes pessoas poderão dar respostas absolutamente diversas. Portanto, a origem do termo neuropsiquiatria está na própria história destas duas especialidades médicas, que são a neurologia e a psiquiatria, que na sua origem não eram propriamente absolutamente distintas, não é? Há muita história da psiquiatria que foi feita por médicos que nós hoje em dia provavelmente classificaríamos como neurologistas, e ainda há alguns países onde a formação e o treino de neurologistas e de psiquiatras têm alguns aspectos em comum. Na verdade, até em Portugal, as sociedades profissionais e científicas de psiquiatria e de neurologia, até há algumas décadas atrás, estavam reunidas numa só. Dito isto, o que é que se quer dizer quando se fala em neuropsiquiatria? Acho que se pode querer dizer várias coisas diferentes, como disse. Uma delas é talvez a mais simples de compreender, é da abordagem do ponto de vista mais psiquiátrico e mais da saúde mental, de pessoas que têm doenças mais classicamente vistas como estando no domínio da neurologia, não é? E é frequente, até a nível hospitalar, que a neuropsiquiatria seja interpretada nesses termos e, portanto, serão os psiquiatras e os profissionais que com eles trabalham na área da saúde mental que tratam da saúde mental dos doentes que têm doença de Parkinson, que têm epilepsia, que têm algum tipo de demência por doença neurodegenerativa, em que é muitas vezes importantíssimo que o tratamento seja um tratamento multidisciplinar e colaborativo, em que haja neurologistas e psiquiatras juntos a conversar sobre os doentes e a encontrar as melhores soluções para os doentes, e essa é uma visão atual do que é a neuropsiquiatria. Outras visões serão da prática da psiquiatria com uma informação mais clara, digamos, da neurociência, da própria neurologia, portanto uma visão um pouco mais organicista da psiquiatria, que é uma possível interpretação do termo, mas acho que é um bocadinho redutora, porque isto quer dizer, a compreensão da complexidade e multidimensionalidade da saúde mental e da psiquiatria é algo que não pode ser específico à neuropsiquiatria. É a obrigação de todos os profissionais que trabalham na área da saúde mental e portanto, aí é mais algo terminológico do que propriamente uma área de estudo específica e concreta. Perturbação obsessiva compulsiva. O que consiste? Portanto, a perturbação obsessiva-compulsiva não é aqui uma divisão muito estrita da entrevista, porque é uma das doenças onde temos mais conhecimento e mais estudo numa perspectiva mais informada, digamos, pelas neurociências, pelo funcionamento do cérebro, e em parte isso resulta de algumas características da própria perturbação que são muito mais eminentemente mensuráveis, quer dizer, conseguem-se medir com mais facilidade
do que muitos domínios sintomáticos noutras áreas da psiquiatria. E, portanto, consiste a perturbação obsessivo-compulsiva num quadro, como é típico da psiquiatria, multissintomatológico, em que tipicamente o que temos são algumas alterações no domínio do pensamento, que nós chamamos de obsessões. Portanto, são ideias ou imagens que a pessoa sente como intrusivas, como quase não dependentes da sua vontade. Okay? E muitas vezes também como estranhas, como não fazendo sentido, mas que apesar disso têm uma enorme importância emocional para a pessoa. E o exemplo mais claro seria, por exemplo, uma obsessão de contaminação, coisa com que eu acho que a maior parte das pessoas irão conseguir relacionar-se atualmente, porque este tipo de ideias foram seguramente ideias que surgiram de uma forma adaptativa ao longo deste ano em que estivemos todos preocupados na possibilidade de podermos ter tocado em alguma coisa contaminada, que depois nos poderia trazer uma infecção para nós, ou para a nossa casa, ou para a nossa família. Portanto, a ideia é um bocadinho esta, mas se calhar durante um período isso fez sentido agora durante a pandemia do Covid, e numa pessoa que tem perturbação obsessiva-compulsiva, essas ideias surgem repetidamente e sem uma base muito concreta sobre que infecção poderia ser essa e que doença poderia causar. Portanto, isso é a parte mais centrada no pensamento e mais centrada no termo de obsessão ou obsessivo. A parte compulsiva é algo que é tipicamente visto como uma resposta que o indivíduo faz para reduzir o desconforto ou a ansiedade que aquele pensamento obsessivo provoca. Okay? E a própria compulsão, muitas vezes, é também ela própria vista pelo indivíduo como algo que é estranho, como faz pouco sentido, mas o doente ou a doente não conseguem evitar de a fazer. E no domínio concreto, por exemplo, da contaminação e das obsessões de contaminação, a compulsão classicamente associada é uma compulsão de lavagem. E, portanto, temos aquela ideia que é apenas um tipo de perturbação obsessiva-compulsiva. Há muitos outros tipos de sintomas e muitos doentes até têm sintomas em vários domínios, okay? Em que a pessoa surge uma ideia de que poderá estar contaminada ou que poderá vir a contaminar-se por fazer determinada coisa, por ir a algum sítio, por tocar em determinada coisa, por cumprimentar alguém ou tocar em alguém, e a consequência disso é a pessoa fazer determinados rituais de lavagem no sentido de reduzir o risco daquela coisa de que tem medo poder acontecer. E a uma certa altura podemos ter pessoas que têm a sua vida absolutamente dominada por isto. No sentido de, por um lado, deixarem de fazer uma série de coisas, portanto, terem o que nós tecnicamente chamamos evitamentos, para não se exporem ao risco de poderem contaminar-se, e expondo-se de alguma forma, mesmo que seja uma forma estranha, por exemplo, achar que pode vir alguma coisa pelo ar, à distância e por aí fora, fazerem determinados comportamentos para se limparem dessa contaminação. E, portanto, pessoas que se lavam dezenas de vezes por dia, que lavam as mãos tanto que acabam por desenvolver feridas e por aí fora. E como se caracteriza a neurobiologia e o funcionamento cognitivo de um sujeito com a perturbação obsessivo-compulsiva? Como disse, indo para o início da minha resposta anterior, esta é uma área onde se tem feito muita investigação. E tem-se feito muita investigação e muito trabalho, não só porque ela é relativamente frequente, okay? Não é tão frequente como a depressão e como algumas perturbações de ansiedade, mas é bastante frequente, mas também porque o facto de haver comportamentos explícitos, não é, observáveis, que se associam ao síndrome, e estou a falar especificamente das compulsões, não é? De algum modo nos dá quase como uma chave de entrada para medir o que está a passar
com estes doentes e poder criar modelos que não sejam estritamente mentais para poder estudar o assunto. E isto tem trazido bastante conhecimento, infelizmente não um conhecimento suficiente para nos permitir ter uma cura, não é? Mas bastante conhecimento sobre o que é que está a acontecer no organismo das pessoas que têm uma perturbação obsessiva-compulsiva, que é diferente daquilo que está a acontecer no organismo de alguém que não tem uma perturbação obsessiva-compulsiva. Isto acontece a vários domínios. Nós, classicamente, tem havido muita tendência a pensar na doença mental como uma doença do cérebro. Não é? E há muitos estudos em relação à neurobiologia na perturbação obsessiva-compulsiva, em que se tem compreendido, por um lado, que há determinadas zonas concretas do cérebro, e em particular algumas zonas do córtex pré-frontal e algumas zonas dos gânglios da base, portanto, zonas mais superficiais e mais evoluídas, digamos, e outras zonas mais profundas, mais antigas do cérebro, que estão modificadas, têm a sua atividade modificada ou têm a sua estrutura modificada e cada vez mais também temos evidência de que os circuitos de neurónios que estão a comunicar entre estas duas zonas e também com o tálamo, portanto, fazendo circuitos complexos destas diversas zonas, estão de facto modificados, quer dizer, que a conectividade entre estas zonas estão alteradas no contexto da perturbação obsessiva-compulsiva. Ao mesmo tempo, começamos a ter também muitos estudos e alguma evidência de que nem tudo se explica estritamente apenas no cérebro. E a inspiração específica para uma visão mais globalmente do organismo relacionada com a perturbação obsessiva-compulsiva vem do facto de haver em determinadas circunstâncias, em crianças que têm infecções específicas com um determinado organismo, ok? Que isso pode despoletar uma reação imune que está associada a manifestações, e agora voltamos ao termo, neuropsiquiátricas, okay? Manifestações, muitas delas motoras, outras mais da linha da perturbação obsessiva-compulsiva, que nos levam a pensar que há alguma coisa que envolve o sistema imune que também pode estar associada à ocorrência da perturbação obsessiva-compulsiva. Este síndrome de que eu falei, que pode acontecer na sequência de uma infecção bacteriana relativamente comum na infância, era um síndrome antigamente chamado PANDAS, é um nome que ficou, que é difícil de o deitar fora, apesar de já não ser aceito, porque é muito fácil, não é? Quer dizer, é um nome muito fácil de memorizar, e a ideia que ainda não foi integralmente transferida para um conhecimento científico totalmente claro, é que se calhar isto não é apenas uma questão importante neste síndrome específico que acontece em crianças, mas que poderá ser importante também na perturbação obsessiva-compulsiva do surgimento mais tardio e na forma mais comum de perturbação obsessiva-compulsiva, em que nós não encontramos uma associação clara a um determinado evento infeccioso. Isto, na verdade, insere-se numa área mais geral do estudo, que é a compreensão da importância do sistema imune e da contribuição do sistema imune para a ocorrência de determinados sintomas ou síndromes psiquiátricos ou alterações da saúde mental na população, mas é uma área importante que não fica apenas na neurobiologia, mas que se expande um pouco em relação à biologia da perturbação. Deixe-me só dizer, em relação a uma coisa que perguntou também, que eu não respondi inteiramente, que é o funcionamento cognitivo. Não é? Portanto, para além do funcionamento cognitivo associado aos sintomas propriamente ditos, não é? Quer dizer, às obsessões, às compulsões, aos evitamentos, há algumas características que de facto parecem ser relativamente comuns entre pessoas que sofrem de perturbação obsessiva-compulsiva,
que estão principalmente a dois níveis. Por um lado, são as características de alguma rigidez e inflexibilidade na tomada de decisão e no processamento cognitivo. Okay? Então, depois de uma determinada linha de ação ser aprendida a fazer-se de uma determinada maneira, há menor flexibilidade para que ela possa ser mudada para melhor se adaptar ao ambiente, que é uma coisa que nós fazemos, que faz parte da nossa saúde mental, nós sermos flexíveis para nos adaptarmos às circunstâncias do ambiente em que estamos em determinado momento. E isso parece estar alterado em pessoas que sofrem de perturbação obsessiva-compulsiva. E há uma outra característica, que também tem sido bastante reproduzida no estudo de pessoas com esta perturbação, que é alguma dificuldade nos domínios do planeamento e da memória de trabalho. Okay? A capacidade de manter determinada informação brevemente acessível aos nossos sistemas de memória quando a estamos a utilizar para algo que estamos a fazer no imediato. Portanto, isso parece estar também, de algum modo, alterado no contexto da perturbação obsessiva-compulsiva. E de que forma a estimulação magnética transcraniana reduz a sintomatologia clínica dos pacientes com este diagnóstico? Se calhar, antes de responder à sua pergunta, e admitindo que anteriormente não terá tido com os seus espectadores alguém que explique o que é a estimulação magnética transcraniana, eu começaria por explicar um bocadinho o que é. A estimulação magnética transcraniana é uma abordagem de estimulação cerebral não invasiva, indolor e segura, não é? Que foi desenvolvida a partir da década de 80, no sentido de utilizar campos magnéticos que são produzidos por um equipamento construído para esse efeito. Campos magnéticos que são de alguma forma similares àqueles que existem, por exemplo, com o equipamento de ressonância magnética, que é utilizada para obter imagens do nosso organismo. Portanto, campos desse tipo, mas que são modificados por forma a estarem focados tanto no tempo como no espaço para levar a uma modificação da atividade do tecido nervoso sem haver qualquer tipo de necessidade de fazer uma cirurgia ou aplicar eletricidade sobre o crânio. Okay? Portanto, nós aplicamos o campo magnético ao contrário, por exemplo, da aplicação de eletricidade, é algo que é indolor, é não invasivo, mas quando o campo magnético atinge um tecido que tem capacidade clara de condução elétrica, como é o tecido nervoso, vai modificar a atividade elétrica desse tecido. E, portanto, o que nós conseguimos fazer com a estimulação magnética transcraniana é modular a atividade do sistema nervoso de uma forma não invasiva num indivíduo que está acordado, porque aquilo não dói, não causa uma convulsão, não, percebe? Portanto, ao contrário de técnicas mais antigas, a técnica mais clássica de estimulação cerebral na psiquiatria é a terapia eletroconvulsiva ou a eletroconvulsivoterapia, não é? Que continua a fazer-se e continua a ter uma indicação muito clara em muitos campos da psiquiatria, mas que exige que a pessoa seja anestesiada porque o tratamento implica que ocorra uma convulsão. E isso aqui não acontece. Okay? Como disse, a possibilidade de modular a atividade do cérebro com estimulação magnética transcraniana tem sido desenvolvida desde a década de 80 e no final da primeira década deste milénio, em 2008 aproximadamente, foi aprovado um protocolo para tratamento da depressão com estimulação magnética transcraniana. E isto aconteceu por iniciativa da FDA, portanto, da Agência de Regulação do Medicamento americana, ok? E a TMS, enquanto um tratamento na área da saúde mental e da psiquiatria, teve inicialmente
impacto principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, mas não só, também no Canadá. E só mais recentemente é que começou a chegar à Europa e nós, na Unidade de Neuropsiquiatria do Centro Clínico Champalimau, temos um programa de TMS em funcionamento até há muito pouco tempo apenas para depressão, desde 2018. O que aconteceu em relação à perturbação obsessiva-compulsiva foi que, apesar de termos muita investigação feita na área da TMS e na perturbação obsessiva-compulsiva, mais ou menos desde a mesma altura que começamos a estudar também para a depressão, os protocolos eram muito diversos. Um sítio estudava uma maneira de tratar as pessoas, outro sítio estudava outra maneira, e, portanto, a evolução na perturbação obsessiva-compulsiva foi muito mais lenta, porque as pessoas não estavam todas a trabalhar no mesmo sentido. Até que, em 2019, foi publicado um trabalho feito por uma das companhias que produz equipamentos na área da estimulação magnética transcraniana, fazendo um ensaio multicêntrico, controlado, para uma forma específica de TMS para tratamento da POC. E esta forma de tratamento é diferente daquela que é utilizada para a depressão, o tipo de estimulador é diferente, o paradigma de estimulação, portanto, as quantidades de vezes que se estimula, os pulsos que se dão, são diferentes, e, por outro lado, há uma componente do tratamento que passa por fazer provocação de sintomas antes de aplicar a estimulação. Okay? Portanto, a ideia é que parece poder haver necessidade de ativar os circuitos envolvidos na produção de sintomas antes de aplicar a estimulação para modificar a atividade nesses circuitos. E este trabalho que foi feito, ou que foi publicado, como disse, em 2019, com doentes difíceis de tratar, portanto, a perturbação obsessiva-compulsiva é notoriamente difícil de tratar e particularmente quando já se tentaram os tratamentos de primeira linha, que são a psicoterapia cognitiva e comportamental e os antidepressivos em doses elevadas, e isso não funcionou, estes doentes são doentes para quem há muito poucas soluções. Okay? Ou em que as soluções têm consequências que são muitas vezes difíceis de gerir, okay? Pela dose da medicação e pelo tipo de medicamentos. E portanto, este ensaio que comparou nestes doentes fazer a estimulação magnética transcraniana versus fazer o equivalente ao placebo, neste caso não é um placebo, não é? Portanto, não podemos substituir a estimulação por um comprimido de açúcar, portanto coloca-se o estimulador e simula-se a estimulação, mas ela não está a acontecer. A melhoria no grupo de controle não chegou a 20%, okay, dos doentes, enquanto que nos doentes que foram tratados com a TMS, cerca de metade teve uma melhoria significativa dos seus sintomas. O que, em doentes com POC difíceis de tratar, é um resultado muito expressivo. E, portanto, a estimulação magnética transcraniana tornou-se, por isso, uma alternativa para o tratamento da perturbação obsessiva-compulsiva. A FDA, tal como tinha feito anteriormente para a depressão, veio também validar esta abordagem terapêutica para a perturbação obsessiva-compulsiva e nós iniciamos há muito pouco tempo, há poucos meses, um programa de tratamento para perturbação obsessiva-compulsiva, para o qual estamos agora a admitir os primeiros doentes. Penso que esta semana irá terminar o tratamento, o primeiro doente que estamos a tratar com este tipo de programa. Covid-19 e a POC veio aumentar o número de pessoas com perturbação obsessiva-compulsiva? Eu acho que a relação entre a Covid-19 e a perturbação obsessiva-compulsiva existe a vários níveis, a vários domínios.
O primeiro domínio é o que é que aconteceu às pessoas que já tinham perturbação obsessiva-compulsiva diagnosticada no contexto da Covid-19. E aí, em primeiro lugar, é preciso pensar o que é que aconteceu a todos os doentes neste período. E todos os doentes, em geral, tiveram à partida algum tipo de dificuldade em aceder aos cuidados de saúde neste período. Não é? Isto foi muito mais verdade em 2020 do que em 2021. Em 2021 estávamos muito mais preparados para poder oferecer os cuidados aos doentes, mesmo estando eles à distância, ok? Por outro lado, estávamos também muito mais bem protegidos, tanto nós, enquanto profissionais de saúde, como os doentes de poderem ser contaminados quando viessem até nós. Okay? Sabíamos muito mais como nos proteger, mas de qualquer forma houve aqui um período onde estávamos muito a jogar na incerteza. E nesse jogo de incerteza houve uma dificuldade de acesso. Isso é inquestionável e aconteceu para doentes com perturbação obsessiva-compulsiva, tal como aconteceu para pessoas com outras doenças, sejam elas doenças mentais ou doenças de outro foro. Eu acho que na perturbação obsessiva-compulsiva me parece que houve um problema adicional, não é? É que um dos motivos pelos quais as pessoas tiveram menor acesso a cuidados de saúde foi por motivos autoimpostos. Não é? Porque as próprias pessoas deixaram de ir às suas consultas, deixaram de procurar os seus médicos, porque tinham medo. Não é? E as pessoas, nem todos, isto é óbvio, não é? Quer dizer, não se pode, isto não é uma coisa generalizável para todas as pessoas, mas seguramente pela natureza dos seus sintomas, não é? As pessoas com perturbação obsessiva ou compulsiva tiveram maiores dificuldades que elas impuseram elas próprias pelos medos que algo que agora de repente já não está tão distante quanto isso da realidade teve na disponibilidade que os doentes tinham para ir procurar ajuda. E isto já era um problema antes do Covid. Okay? Nós, já antes do Covid, tínhamos e continuamos a ter doentes com POC que não saem de casa para poder ir ter ajuda. É porque têm medo. Porque têm medo ou porque há alguma coisa no âmbito dos seus sintomas de evitamento, tipicamente, que os impede de poderem ir procurar ajuda. E por isso, na perturbação obsessiva-compulsiva, por exemplo, um programa muito interessante é o programa de tratamento psicoterapêutico à distância. Para alguns doentes pode ser a única forma de tratamento que eles poderão ter. A Covid, eu acho que veio agravar este problema neste domínio da psiquiatria e da saúde mental. Mas eu acho que houve outra consequência importante, que é, e eu tenho dificuldade em dizer se os números aumentaram, mas admito que possam ter aumentado, que é, eventualmente, pessoas que não tinham perturbação obsessiva ou compulsiva e que puderam desenvolver alguns sintomas obsessivos ou compulsivos, que em alguma altura poderão ou não corresponder a um diagnóstico da perturbação, okay? No contexto dos medos que a pandemia lhes trouxe. Os medos deles próprios serem contaminados e por aí fora. Sintomas obsessivo-compulsivos eu acho que tivemos quase todos. Não é? Acho que tivemos quase todos. Acho que todos nós tivemos algumas coisas que foram da linha obsessiva-compulsiva e, de algum modo, agora o que vai diferenciar aqueles de nós que se vão adaptar saudavelmente à realidade à medida que ela progride, ou que vão permanecer dominados por estes sintomas, mesmo depois da pandemia já não ser um enorme risco, acho que é aí que nós vamos ter uma compreensão mais clara se vamos acrescentar doentes àqueles que já existiam ou não. E, ao mesmo tempo, não acho que isto seja uma coisa que surja imediatamente. O intervalo médio entre o início de sintomas na perturbação obsessiva ou compulsiva e o diagnóstico correto é 10 anos. Em média, as pessoas estão 10 anos
entre começarem a ter sintomas e terem um diagnóstico correto. Isto é muito tempo. Acho que reflete algumas características próprias da doença e acho que reflete, por outro lado, o facto de nós não termos sistemas adequadamente preparados para nos adaptarmos, nós, quando eu digo nós, é serviços de saúde, para nos adaptarmos a algumas das limitações que estes doentes têm. É das limitações em termos da capacidade de procurar ajuda, da capacidade de tolerar algumas das coisas que procurar ajuda nos nossos serviços de saúde pode significar. Doutor Albino Maia, para terminarmos, deixo-lhe esta questão de quais são as formas de tratamento clínico que a psiquiatria e a psicologia podem proporcionar nesta perturbação, embora já tenhamos falado aqui da estimulação magnética transcraniana e do TCC, existe mais formas de tratamento? Há três formas de tratamento principais. A estimulação magnética transcraniana, ou TMS é o acrónimo classicamente utilizado, é o acrónimo em inglês, Transcranial Magnetic Stimulation, é mais recente. Okay? As duas outras já existem há muito tempo e passam por medicação ou psicoterapia. Ora, não é qualquer medicação nem é qualquer psicoterapia. Okay? A psicoterapia que tem evidência no âmbito do tratamento da perturbação obsessiva-compulsiva e que tem bastante evidência. Okay? O tratamento de primeira linha é a psicoterapia. É a psicoterapia cognitivo-comportamental e, mais uma vez, e não é qualquer tipo de psicoterapia cognitivo-comportamental, é a terapia cognitivo-comportamental com exposição e prevenção de resposta. Okay? O que é que isto significa? Quer dizer, isto é uma abordagem tecnicamente diferenciada, para a qual é preciso formação e conhecimento, que passa por encontrar formas dos doentes serem expostos àquilo de que têm medo, ok? E de se prevenir a resposta compulsiva que habitualmente têm quando a obsessão surge. Ok? Portanto, do ponto de vista psicoterapêutico, isso é digamos, o beabá. Infelizmente, muitos doentes não têm acesso a este tipo de tratamento. Okay? Porque nós muitas vezes pensamos em psicoterapia como uma coisa unitária. Okay? Ela não é, e neste caso em particular, o tipo de psicoterapia, e já não é só cognitivo-comportamental, é um tipo específico de cognitivo-comportamental, é aquilo que tem, de longe, maior evidência no âmbito das psicoterapias existentes. E depois a medicação. Também não é qualquer medicação. Okay? Portanto, em primeira linha, na medicação, são os fármacos antidepressivos serotoninérgicos. Okay? Portanto, nós temos fármacos antidepressivos, quase todos atuam na serotonina, mas nem todos atuam predominantemente na serotonina. Portanto, aqueles que são úteis na perturbação obsessiva-compulsiva são aqueles que têm um impacto mais específico na transmissão da serotonina no sistema nervoso central. Quais são eles? São os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Okay? O primeiro exemplo deste tipo de fármaco é o Prozac, mas há vários outros. E são alguns antidepressivos tricíclicos com impacto predominante na serotonina. De que o exemplo mais, para o qual há mais evidência, mais utilizado, é o anafraniloclomipramina. Desculpem, eu utilizei o nome comercial, tanto num como no outro, não era a minha intenção, mas é o nome mais utilizado. Portanto, estes são as abordagens de primeira linha. Depois temos abordagens que são, de algum modo, auxiliares, não é? Quer dizer, quando estes fármacos não funcionam, ou quando não são tolerados, que é um problema frequente, têm que ser utilizados em doses mais elevadas do que as doses que são utilizadas na depressão, não é? E doses elevadas de fármacos tricíclicos é algo que é difícil de tolerar por vários motivos, tem muitos efeitos laterais. Okay? Mas
quando este tipo de fármaco não funciona ou não é tolerado, há outras abordagens farmacológicas que se adicionam aos antidepressivos serotoninérgicos no sentido de obter melhorias adicionais. E esse passa por alguns fármacos antipsicóticos em dose baixa. Aqui, ao contrário, os antidepressivos em dose muito elevada, os antipsicóticos, alguns deles em dose baixa. E há uma benzodiazepina muito específica que também tem aprovação para utilização coadjuvante no âmbito da perturbação obsessiva-compulsiva. E depois há uma série de fármacos que são utilizados na terminologia médica habitual off-label. Quer dizer, não tem aprovação específica para a perturbação obsessiva-compulsiva, mas esta é de facto uma doença que num grupo importante de doentes é tão difícil de tratar que às vezes nós vamos experimentando outros medicamentos, como possam ser alguns anticonvulsivantes, o lítio, alguns medicamentos glutamatérgicos e por aí fora, para ver se num determinado doente que não está a responder a mais nada, se conseguimos obter algum benefício com aquilo. Há ainda um quarto tratamento, mas esse é altamente selecionado e feito muito, muito raramente, que é a estimulação cerebral profunda. Okay? Portanto, esta é também uma abordagem de estimulação cerebral, tal como a TMS, mas é uma abordagem de estimulação cerebral invasiva. O que é que se faz nesse tratamento? Vai-se fazer uma cirurgia cerebral, vão-se implantar elétrodos muito pequeninos, muito fininhos, numa zona específica do cérebro, e depois a estimulação contínua dessa zona, através desses elétrodos, irá produzir melhoria dos sintomas. Isto é um tratamento que tem uma aprovação que é uma aprovação com base humanitária, okay? Portanto, em doentes para os quais não temos mais nada a oferecer e para quem a perturbação tem um impacto muito significativo, há aprovação para a realização deste tipo de tratamento. Há 2 sítios principais do cérebro onde a estimulação é feita. Há alguns centros que fazem num local do cérebro, outros que fazem noutro local do cérebro, e há um conjunto muito pequeno de doentes que foram tratados com este tipo de tratamento e não há uma evidência claríssima a nível de estudos randomizados. Ok? Eu se calhar estou sendo muito técnico, mas estudos onde temos algumas pessoas que fazem a estimulação, outras que fazem tudo igual, mas depois não são estimulados, para percebermos se o benefício que está a ser obtido é um benefício do tratamento propriamente dito, ou se é um benefício que se obtém por um efeito de tipo placebo. Dr. Albino Maia, foi um prazer enorme tê-lo na Psica TV. Muito obrigado e até sempre. Obrigado, muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar consigo. Obrigado.